Ora, bem-vindos a mais um webinar da série de 13 webinars em torno da questão da análise de valor atual da Tesla versus Ford. Estes webinars inserem-se numa série de webinars em torno das finanças, na área das finanças. Portanto, o primeiro vimos a Airbus e a resiliência financeira da Airbus face à disrupção da crise da Covid-19, portanto, da pandemia da Covid-19, e o impacto que teve na Airbus e como é que a Airbus, empresa do ramo aeronáutico, conseguiu resistir às medidas de resiliência com o impacto financeiro da Airbus no sentido de resposta à crise da Covid-19. Esse primeiro webinar foi no âmbito das finanças aeronáuticas. Agora continuamos ainda também na indústria de transportes, mas comparando a Tesla com a Ford. E estamos a lidar com análise de valor atual. Ora, análise de valor atual, já vamos ver essa dimensão nos últimos três webinars. Este é o terceiro e último da série específica para o caso Tesla versus Ford. Nos dois anteriores webinars, nós estivemos a rever o que era esta questão do valor atual, revimos o conceito de discounted cash flow, a questão da taxa de atualização, vimos também o conceito de cost of equity e de cost of capital e como calcular, comparámos a Tesla e a Ford, o equity risk premium da Tesla e da Ford em comparação com a indústria. Segundo dados, no caso da indústria, fornecidos pelo autor da Modaran, que é um dos grandes autores da Valuation. Também, no caso, e no Cost of Equity, aplicámos o modelo de mercado, portanto, o Capital Asset Pricing Model, como base para a estimação do prémio de risco do Equity Risk Premium, baseando-nos no prémio de risco de mercado e na sensibilidade que as ações de uma e de outra, de Ford e da Tesla, têm em relação ao prémio de risco de mercado. Introduzimos também o conceito de cost of capital, ou custo médio ponderado do capital, e calculámos esse cost of capital quer para a Tesla, quer para a Ford, e comparámos com a indústria, portanto, e fizemos uma análise comparativa da indústria versus Tesla versus Ford, quer em relação ao cost of equity, quer em relação ao cost of capital. O que nos deu já alguma informação do ponto de vista financeiro, quer em torno da estrutura, quer em torno dos níveis de risco envolvidos, quer para a Tesla, quer para a Ford. Agora, vamos utilizar estas taxas de atualização para um tipo de análise específica em que vamos aplicar o método dos cash flows atualizados, ou seja, o Discounted Cash Flow Method. Ora, há duas grandes aplicações do Discounted Cash Flow Method, ou método do valor atual. Portanto, é a avaliação de projetos de investimento e a avaliação de empresas. Nós vamos fazer um terceiro tipo de aplicação, que é a análise de performances históricas, a análise da performance histórica a valores de um ano. Cada uma destas três aplicações responde a uma pergunta em relação a valor. No caso da decisão, na análise de projetos de investimento, qual é o valor gerado pelo projeto a euros do ano zero, ou seja, do momento inicial, quando o projeto entra em funcionamento. Já está pronto para entrar em funcionamento, portanto. Ahm, no caso da avaliação de empresas, é qual é o valor da empresa. E há diferentes métodos de avaliação de empresas, o Discounted Cash Flow Method é um deles. Na análise da performance histórica a valores de um ano, também vamos responder uma pergunta em torno de valor. Neste caso, qual é que foi? É uma análise histórica, portanto, qual é que foi o valor gerado pela empresa durante um período a euros do ano inicial dentro desse período. Portanto, dado um período de tempo, portanto, de vários anos, qual é que foi o valor atual gerado pela empresa, portanto, o valor gerado pela empresa a euros desse ano inicial. Portanto, em que vamos, e aqui a questão, o conceito de valor com que estamos a trabalhar, ou a medida de valor com que estamos a trabalhar, não tem por referência earnings, ou se quiser, portanto, lucros barra resultados, tem por referência cash flows. Portanto, estamos no âmbito da demonstração dos fluxos de caixa. Isto é um complemento à análise de cash flows, portanto, ou se quisermos, a análise da demonstração dos fluxos de caixa.
Ok, mas vamos, antes de olharmos para esta análise de que é isto que nós vamos fazer neste webinar, já de seguida, mas antes disso vamos olhar para a questão da avaliação de projetos de investimento e a questão da avaliação de empresas. Quando estamos na avaliação de projetos de investimento, desde logo a aplicação do Discounted Cash Flow Method ocorre ao nível da decisão, de uma decisão financeira estratégica, que é a decisão financeira estratégica de investimento, que é uma decisão económica. Depois há a decisão de financiamento, portanto, o que vai decorrer qual é que vai ser a estrutura financeira para o projeto, portanto, quanto para capital próprio, estrutura financeira inicial do projeto, quanto é que do investimento inicial vai ser financiado por capital próprio, quanto por capital alheio, a escolha das fontes de financiamento, e depois vamos analisar o projeto após financiamento, portanto, em que vemos a interação da decisão e vemos a interação depois da decisão de investimento e da decisão de financiamento. Ora, isso ao nível da análise de projetos de investimento. Mas pensando ainda na decisão económica, quais são os cash flows envolvidos quando fazemos a análise de um novo projeto? Portanto, aqui estamos a falar de um lançamento de um novo projeto ou, ou da criação de uma empresa de raiz ou um novo projeto de investimento que está a ser analisado por si mesmo. Ok, então aí, nessa análise da decisão económica, nós vamos analisar a capacidade do projeto em gerar valor, independentemente do modo como ele é financiado. Ora, se é independentemente do modo como ele é financiado, estamos a trabalhar como se ele fosse totalmente financiado por capitais próprios. E os cash flows envolvidos, ao nível da análise da decisão económica, vão ser somente cash flows referentes à esfera económica, ou seja, cash flows das atividades operacionais e cash flows das atividades de investimento. Ou seja, e neste caso, investimento em ativo económico, ou seja, em ativo que suporta a atividade económica do projeto. Portanto, não temos o chamado ativo financeiro corrente de aplicações financeiras que a empresa faça. Ok. Portanto, neste caso, estamos centrados somente na esfera económica. Então, desde logo, vamos ter também uma taxa de utilização própria. Não vai ser nem o cost of equity, não vai ser o cost of capital que nós vimos na última, nas últimas sessões. Portanto, a questão que se coloca é que, se repare-se, desde logo há aqui uma dimensão. Se nós olhássemos para o cost of capital e uma coisa, algo financiado totalmente por capitais próprios, aquilo que acontece é que o equity over assets, ou seja, o rácio de autonomia financeira era igual a 1, o que significa que a parte do ativo financiado por capital alheio seria igual a 0, isto no início do projeto. Portanto, no início do projeto, se estamos a analisar o projeto, independentemente do modo como ele é financiado, não há passivo. Portanto, esta parte era toda igual a 0, ou seja, o cost of capital seria, nesse caso, igual ao cost of equity. Mas há aqui uma questão, é que o cost of equity, neste caso, não estamos a trabalhar com um equity risk premium com referencial de mercado. Ou seja, que pudéssemos trabalhar com o Capital Asset Pricing Model. O Capital Asset Pricing Model e um prémio de risco de mercado aplica-se e um Equity Risk Premium indexado a um prémio de risco de mercado aplica-se a empresas que estejam em funcionamento, aplica-se desde já a empresas que estejam cotadas na Bolsa. Para empresas que não estejam cotadas em Bolsa, podemos utilizar quanto muito um benchmark, ou seja, ir buscar uma empresa cotada em bolsa que tenha as mesmas características, isso foi referido no webinar anterior, que tenha as mesmas características da nossa empresa sob análise e trabalhamos a partir daí, utilizando os dados dessa empresa cotada em bolsa para estimar o beta e logo calcular, ou seja, o nosso parâmetro de sensibilidade do Equity Risk Premium ao prémio de risco de mercado. Ou seja, o que é que nós vamos roubar aqui, entre aspas, ou o que é que nós vamos utilizar aqui como referência? Vamos utilizar como referência o Equity Risk Premium dessa empresa cotada em bolsa que tenha características semelhantes à empresa que nós estamos a avaliar. Ok. Isso é um ponto. Agora, a questão que se coloca é que nós também, no caso de um projeto de investimento ou no caso da criação de uma empresa de raiz, quando estamos na avaliação da decisão económica, ou seja, avaliar a capacidade do projeto em gerar valor, independentemente do modo como ele é financiado, não temos, vamos ter também aqui um prémio de risco. Agora, esse prémio de risco envolvido, portanto, juntamos à nossa taxa de juros sem risco, das obrigações de tesouro de longo prazo, portanto, que tem de fazer o matching aí
com o prazo, com o período de vida útil do projeto. Nós vamos ter, utilizado para efeitos de avaliação, nesse caso, aquilo que acontece é que nós, a essa taxa de juros das obrigações de tesouro, ou uma taxa de juros de referência sem risco, entre aspas, ou seja, ou de risco mais baixo, base, vamos juntar um prémio de risco. Esse prémio de risco é o prémio de risco económico do projeto. No caso, já não é este Equity Risk Premium. Portanto, não estamos a lidar com o Capital Asset Pricing Model. Mais ainda, nós, no âmbito do Cost of Equity, também podíamos não ter trabalhado, foi um ponto que referimos, com o Capital Asset Pricing Model, até porque vimos que o Capital Asset Pricing Model baseia-se num pressuposto que não se verifica, ou seja, que os mercados não são turbulentos. Portanto, e os mercados são turbulentos. A distribuição não é distribuição normal, que é o que assume o Capital Asset Pricing Model. Portanto, vamos estar a subestimar o risco quando utilizamos o Capital Asset Pricing Model, embora seja fácil de utilizar e seja utilizado na prática, ao nível financeiro, até porque estamos a utilizar geralmente dados mensais e, portanto, podemos calcular as estatísticas a partir daí. Mas pronto, mas há essa ressalva também em relação ao Capital Asset Pricing Model. Aí podemos utilizar outros métodos de avaliação de risco para avaliar o risco o Equity Risk Premium, também a esse nível. Agora, no caso de um novo projeto de investimento, o prémio de risco económico do projeto vai ter de ser avaliado, não vai ser esta coisa que está aqui, não vai ser o Equity Risk Premium, não vai ter por referência os mercados como base para cálculo desse prémio de risco, vai ser o prémio de risco económico associado aos cash flows do projeto, considerando esta situação do projeto totalmente financiado por capitais próprios, ou seja, independentemente do modo como o projeto é financiado, nós estamos a ver qual é a capacidade económica daquele projeto em gerar valor. Ou seja, o risco aqui é o risco económico. É um risco económico associado quer aos cash flows das atividades operacionais, portanto, tudo aquilo que pode afetar as operações, quer ao cash flow das atividades de investimento. Ok, esse é um ponto fundamental. Ou seja, e a questão aí é que nós vamos estar, a taxa de atualização vai refletir esse risco económico do projeto. Portanto, isso é o prémio de risco económico que acrescentamos à taxa de juros sem risco, ou de risco mais baixo, portanto, sem risco entre aspas, acrescentamos essa taxa de juro, o prémio de risco económico e temos a nossa taxa de atualização. Os cash flows com que nós vamos trabalhar, sendo de atividades operacionais junto com atividades de investimento, são os free cash flows. Portanto, vamos estar a atualizar os free cash flows para euros ou dólares, portanto, para unidades monetárias do ano inicial, o ano zero. Ok, então, juntando isso, nós temos, portanto, atualizando os cash flows para o ano zero, e já vamos ver isso a ocorrer, mas num outro âmbito, não no âmbito de projetos de investimento, de análise de projetos de investimento, mas atualizando para euros ou para dólares, portanto, para unidades monetárias do ano zero, depois nós somamos tudo. E isso permite-nos calcular o valor atual líquido, ou seja, é o valor atual dos cash flows gerados ao longo do período de análise, que é um período de previsional, ou seja, são cash flows previsionais. Portanto, estamos no âmbito de previsão de cash flows futuros. E esses cash flows são atualizados para o ano zero e têm o valor atual dos cash flows gerados do ano 1 até ao enésimo ano sob análise, que tem que ver com a vida útil do investimento inicial. E depois atualizamos isso para o ano zero, para o momento inicial em que o projeto se inicia, e juntamos ao investimento inicial, que é negativo, e então nós temos o valor atual líquido, ou o Net Present Value. Se esse valor atual líquido for maior que zero, o que é que isso significa? Que o projeto gerou, em termos de valor atual, um valor suficiente, ou prevê-se que o projeto gere, aliás, não é um gerou, prevê-se que o projeto gere um valor atual suficientemente elevado para cobrir o investimento inicial e ainda gerar um excedente, e se o valor atual líquido for positivo. Se o valor atual líquido for igual a zero, aquilo que acontece é que aquilo que se prevê é que, ao nível económico, o projeto gere valor suficiente em termos atuais, o valor suficiente atualizado para o ano de zero para cobrir o investimento inicial, mas não gera nenhum excedente. O que significa que há aqui um risco elevado, basta que alguma coisa corra mal e temos aqui um problema. Valor atual líquido negativo.
significa que o valor atual dos cash flows gerados pelo projeto, da parte económica, portanto estamos só na análise económica, não são suficientes para cobrir o investimento inicial. E aí o projeto diz inviável, economicamente inviável. O projeto é economicamente viável se o valor atual líquido for positivo. Se o valor atual líquido for nulo, pode-se considerar que recupera o investimento inicial, mas tem um risco elevado. Basta que alguma coisa corra mal e ele pode se tornar economicamente inviável. Portanto, a questão que se coloca aqui é da análise do projeto de investimento e da viabilidade económica. Agora, o nível seguinte depois seria considerar, ok, ele é económico, temos este resultado, temos este valor atual líquido, também se pode calcular outros indicadores que são calculados, a taxa interna de rendibilidade, o índice de rendibilidade do projeto, o período de recuperação de investimento, são tudo elementos que são calculados para a análise de projetos de investimento, e para a análise do projeto de investimento ao nível da decisão económica. Depois, o que é que acontece? Nós vamos ver o financiamento e as possíveis diferentes fontes de financiamento. Vamos ter de ver a estrutura financeira do projeto, ou seja, quanto é que vai ser financiado por capitais próprios, quanto é que vai ser financiado por capitais alheios. Portanto, em termos de investimento, do investimento inicial do projeto. E vamos ter de ver as diferentes possíveis fontes de financiamento. São empréstimos obrigacionistas? São empréstimos bancários? Portanto, há várias alternativas que vão ter de ser avaliadas e vamos ter de avaliar as diferentes fontes de financiamento e escolher as melhores. Ok, face ao projeto que temos em mãos. Escolhidas as fontes de financiamento, podemos fazer a projeção dos cash flows das fontes de financiamento e podemos criar um mapa de interação entre a decisão económica e a decisão de financiamento, portanto, em que vemos os cash flows da atividade, os cash flows previstos da decisão económica, temos os cash flows ao nível de correntes das diferentes fontes de financiamento, portanto, do financiamento do projeto, e o que sobra são os cash flows para o capital próprio. E aí vamos ter de utilizar isso já é a avaliação do projeto após financiamento. E aí utilizamos uma nova taxa de atualização, que é a taxa de atualização para os capitais próprios, portanto, após financiamento. Portanto, no caso do projeto pré-financiamento, estaríamos a lidar com KEU, ou seja, com um cost of equity unlevered, ou seja, não alavancado, o que basicamente é cálculo que reflete o risco económico do projeto somente. No caso do projeto após financiamento, estávamos a lidar com o KEL, ou seja, Cost of Equity Levered, ou seja, do projeto já alavancado. E aí a natureza dos cash flows é diferente, portanto, da decisão económica versus esta final, portanto, que ficava para os detentores do capital próprio já após financiamento. Há uma ressalva importante, é que crescentemente, no caso no caso de empresas tecnológicas, ocorre principalmente aquelas de empresas de negócios online, na gig economy e no âmbito do 4.0, e houve um exemplo neste ano numa conferência que organizei ao nível da governance e da resilience face às crises e ao risco, em que nós trabalhámos houve uma intervenção nessa conferência de uma empreendedora, uma entrepreneur turca, que lançou vários negócios, um negócio relacionado com EdTech. O nome dela é Sevilay Guler. E o negócio dela foi totalmente financiado por capitais próprios. E ela tem outros negócios online em que também são financiados totalmente por capitais próprios. Portanto, ela não recorreu ao financiamento externo para a criação do projeto. Porquê que ela não recorreu ao financiamento externo? Para já porque o investimento dela é muito baixo, e ela consegue suportar completamente as despesas de investimento. Ela e os sócios dela conseguem suportar completamente as despesas de investimento, não precisam de muito capital inicial para o projeto. A questão central é que ela está a utilizar, por exemplo, no caso do negócio da EdTech, Education Technologies, o negócio funciona como ela está a desenvolver o negócio em plataformas, third-party platforms, plataformas alheias. Ou seja, neste caso, o Instagram é uma das plataformas que ela utiliza. Ora, são plataformas cujo uso é gratuito,
como o uso é gratuito, ela não tem de investir na plataforma. Não tendo de investir nos sistemas informáticos da plataforma, ela está a utilizar uma plataforma já existente, ela não tem esse investimento. Portanto, portanto, o investimento dela é bastante baixo. E isso, quer para esse negócio, quer para outros negócios que ela lançou, e empresas que criou, em que não precisou praticamente de investimento inicial. O investimento inicial é muito baixo. Portanto, as despesas de investimento são muito baixas e logo pode ser totalmente financiado por capitais próprios. Aí a avaliação do projeto ficar-se-ia somente pela avaliação da decisão económica. E há muitos projetos na área tecnológica e na gig economy, na, decorrentes da Revolução 4.0 e que utilizam plataformas, third-party platforms, em que a avaliação do projeto fixa-se somente na decisão económica. E, portanto, em termos de decisão, essa decisão financeira estratégica de investimento, o que significa que o prémio de risco com que se vai trabalhar para a taxa de atualização vai ser o prémio de risco económico desse projeto. Ok. Isto para a avaliação de projetos de investimento. Para a avaliação de empresas, que é outra aplicação do método Discounted Cash Flow, aí nós a questão que se coloca é qual é o valor da empresa. E estamos também no âmbito de cash flows previsionais, da previsão dos cash flows futuros. E aí podemos trabalhar com free cash flows, cost of capital, com cash flows para o capital próprio, cost of equity, depende do valor que nós estamos a calcular, depende das razões por estarmos a calcular o valor da empresa, e há outros métodos, para além do discounted cash flow, para cálculo do valor da empresa. Vamos olhar, antes de continuarmos, a seguir vamos passar ao âmbito específico daquilo destes três webinars, que foi a análise da performance histórica a valores atuais. Portanto, que está a calcular no fundo o net present value também, mas para análise histórica. Vamos ver aqui um pouco, olhar para a Yahoo Finance. Portanto, na Yahoo Finance, como se pode ver, aqui a Tesla já agora é uma das notícias financeiras, e diz aqui a perfect storm, it's anyone's guess when Tesla will stop tanking. Portanto, as ações da Tesla estão a cair a pique. Estão a cair a pique devido às questões, principalmente à questão do Twitter e do Elon Musk ter comprado o Twitter e uma série de problemas que estão a acontecer na gestão do Twitter e que estão a contaminar a performance das ações da Tesla na bolsa. E se nós virmos, nós podemos pesquisar aqui a Tesla, Tesla Inc., e temos os dados da Tesla. E temos aqui a flutuação, porque hoje está no verde, ou seja, hoje subiu um bocadinho, recuperou um bocadinho, mas se virmos os últimos 5 dias, temos esta queda das ações da Bolsa. Portanto, temos aqui o valor das ações ao longo do tempo, nos últimos 5 dias, no último mês, e a tendência decrescente da Tesla. Nós também estamos a ver a Ford. E a Ford, se virmos, também temos no estes são os dados históricos das ações. Aqui podemos ver os gráficos, mas vamos aqui, vou querer subir Summary. Ok, nos últimos 5 dias a Ford também caiu um pouco. No último mês também caiu, nos últimos 6 meses também está no vermelho. Neste ano também a Ford também tem tido uma tendência decrescente. A Tesla, neste ano, a tendência também foi decrescente. Nos últimos 5 anos é que cresceu um pouco, mas agora está em queda. Portanto, ela cresceu, teve ali um pico em 1 de outubro de 2021, outubro, novembro de 2021, e desde então tem estado em quebra, em termos de ações, ao nível das ações. Portanto, isto é no mercado de capitais. Agora, a questão que se coloca é os cash flows podem não refletir exatamente este comportamento dos preços. O mercado de capitais, os mercados acionistas são extremamente voláteis. Portanto, nós vamos ter aqui, as ações são muito mais voláteis do que os cash flows anuais da empresa, portanto. Até porque aqui estamos a ver cotações diárias, mas mesmo cotações mensais, os mercados são bastante voláteis e refletem muita informação de curto prazo, médio prazo, longo prazo,
e das mais diversas notícias, de sentimentos de mercado, até a situação geopolítica e ajustes de carteiras de investimento podem impactar os mercados acionistas. Portanto, agora há aqui há aqui uns elementos interessantes que queria mostrar, nomeadamente tínhamos falado do valor da empresa. Já agora está aqui o beta da empresa, que nós fomos buscar 5 anos mensais, estamos a olhar para a Tesla, e vemos aqui a cotação mudar ao momento, já agora, também aqui em cima. Nós temos aqui statistics. Olhando para as statistics, temos aqui o valor da empresa, Enterprise Value. E temos também a capitalização bolsista da empresa, de valores intradiários, portanto, e temos um conjunto de indicadores financeiros, trailing price to earnings, forward price to earnings, enterprise value a dividir pelas revenues, enterprise value a dividir pelo EBITDA. Portanto, temos aqui um conjunto de indicadores financeiros relevantes para a análise financeira. Temos também os dados históricos da bolsa, portanto, para a empresa, e temos os financials em milhares de dólares, tal como a Ford, que também tem aqui o valor da empresa, tem aqui as financials também em milhares de dólares. E que é onde nós fomos buscar estes dados, all numbers in thousands. Ok. Tendo apresentado, portanto, tínhamos falado do valor da empresa no caso da Yahoo Finance, ele é fornecido online, um cálculo de valor de empresa. Já agora temos também a sustainability, os elementos da sustainability, o Environmental Risk Score da Tesla, Significant Controversy Level, portanto é o que diz aqui, 3. Sustainability aqui também para a Ford, portanto para a Ford Motor Company. Ok, agora regressando ao nosso webinar e continuando, temos então o valor atual dos cash flows da Tesla nos últimos 4 anos. 2000, e os cash flows da Tesla, já agora em primeiro lugar, temos os cash flows da Tesla nos últimos 4 anos, 2018, 2019, 2020, 2021. Vamos fazer a análise do valor atual gerado, quer da parte económica, a partir dos free cash flows, quer gerado ao nível dos capitais próprios, quer gerado para os capitais próprios. Portanto, já vamos analisar como é que calculamos cada um desses valores. Portanto, para já vamos fazer um pouco da análise dos cash flows, análise financeira standard. O que é que nós temos aqui? Temos o cash flow das atividades operacionais para a Tesla. Foi de 15 milhões e 22 mil milhares de dólares, subiu em 2019, ainda mais em 2020, mas desceu aqui em 2021. Portanto, houve aqui uma subida até 2020, 2021 houve uma quebra nos cash flows das atividades operacionais da Tesla. Se compararmos com a Ford, esperem lá, que há aqui qualquer coisa, é o quadro errado, está o mesmo quadro repetido. Ora, vamos buscar, eu penso que ao passar os quadros, ora, Tesla, vou ter de ir buscar, ok, ter de ir buscar aqui. Ora, vamos fazer isto no Excel, que é mais fácil para mim agora passar para o Excel, porque estava ali repetido a tabela. Ok, temos aqui a Tesla e os cash flows e temos os elementos todos. E até podemos, é mais fácil trabalhar depois também ver as fórmulas. Ora bem, o que é que nós temos? Portanto, o cash flow, temos aqui o cash flow das atividades e vou pôr aqui os separadores de milhares para se perceber melhor. E vamos fazer primeiro a análise dos cash flows da Tesla. Infelizmente ele põe-me o menos aqui um bocadinho mais afastado, o que é pronto, mas vê-se que aqui é negativo. Ok, vou fazer zoom. E temos aqui. E vamos. Então. Ora, cash flow das atividades operacionais, portanto, da Tesla,
temos então 2.097.802 milhares de US dólares, portanto, 2019 houve um crescimento, 2020 cresceu ainda mais, em 2021 cresceu ainda mais, portanto, cresceu nos 3 anos. Aqui estava, houve ali uma confusão minha, portanto, de 5 milhões, 11 milhões, portanto, cresceu ainda um bocadinho mais. Portanto, temos então uma subida dos cash flows das atividades operacionais da Tesla em cada ano. Portanto, a Tesla tem estado a subir, os cash flows das atividades operacionais progressivamente têm vindo a subir. Portanto, e podemos pôr isto num gráfico, até já agora. E há uma subida acelerada dos cash flows das atividades operacionais da Tesla. Portanto, agora, cash flow das atividades de investimento. Ele é negativo em todos os anos, o que é normal, portanto, o cash flow das atividades de investimento da Tesla é normal ser negativo. Eu vou só voltar aqui fechar uh, não, pode-me dar jeito aqui o PowerPoint. O rato agora deixou de funcionar. Cancelar. Ok. Mantenho aqui o PowerPoint. Vamos voltar a partilhar então aqui. Ok. Portanto, um, voltando então ao Excel. Não sei porque funciona aqui, mas não está a deixar ver se eu consigo que o sistema funcione, porque, ok, já está a funcionar. É que o rato deixou de funcionar aqui, já está a funcionar. Pronto. Mais ou menos. O Zoom impede o rato de funcionar, impede-me de andar no Excel, mais ou menos. É, bloqueei-me aqui a imagem no Excel. Ok. Então vamos ver. Portanto, nós temos a evolução do cash flow das atividades operacionais anualmente deixa-me só fechar aqui a parte lateral. Ok, já está fechado. E voltar a partilhar agora sim. Assim está melhor. Ok, portanto, temos a evolução do cash flow das atividades operacionais, portanto, ele é crescente. 2.097.802 milhares de US dólares para 2.405.000 milhares de US dólares para 5.943.000 milhares de US dólares e para 11.497.000 milhares de US dólares. Portanto, foi crescente e vai tendo uma aceleração. Agora, o cash flow das atividades de investimento foi negativo todos os anos, o que é normal, portanto, significa que a empresa está a investir. O que é que a evolução foi variando aqui, portanto, 2018 foi de menos 2 milhões, o menos está aqui no começo da célula, tem que ver com a formatação do número, mas 2.337.428 negativos, portanto, 2019 menos 1.436.000, 2020 menos 3.132.000 e 2021 menos 7.868.000, portanto, tem vindo a tornar-se mais negativo, portanto, a Tesla está crescentemente a investir. Agora, o free cash flow, que resulta dos dois ciclos de atividades operacionais e investimentos e reflete principalmente a dimensão económica, foi negativo em 2018. O que é que significa? Isto significa que de 2018, em 2018, o cash flow das atividades operacionais não foi suficientemente elevado para cobrir o valor negativo do cash flow das atividades de investimento e, o que de onde resultou um free cash flow negativo. Portanto, agora o cash flow do período foi positivo. Porquê é que ele foi positivo? Porque o cash flow das atividades de financiamento foi de 573.755 milhares de dólares, e foi suficientemente elevado para cobrir esta saída de dinheiro. Portanto, este free cash flow negativo foi coberto pelo cash flow das atividades de financiamento, o valor positivo do cash flow das atividades de financiamento, e ainda sobrou um montante. Portanto, já agora, este cash flow foi positivo e suficientemente elevado para cobrir ainda o efeito das diferenças de câmbio sobre caixa.
foi negativa. Este efeito geralmente é residual e é aleatório, portanto, há uns anos em que pode ser negativo, outros pode ser positivo, pode contribuir quer negativamente, quer positivamente para o cash flow. Isso é no caso de empresas que operam nos mercados internacionais, temos esta rubrica adicional. Portanto, neste caso também foi negativo e juntou-se ao free cash flow negativo, mas o cash flow das atividades de financiamento foi positivo e suficientemente elevado para dar um cash flow do período positivo aqui para a Tesla em 2018. Em 2019, o free cash flow sobe e em 2020 ainda mais. Portanto, em 2019 o free cash flow passou para 969 mil. Embora ela investiu um bocadinho menos em 2019, portanto, teve o cash flow das atividades de investimento foi um bocadinho menos negativo. Mas o cash flow das atividades operacionais subiu e este efeito, junto com a subida do cash flow das atividades operacionais, explica esta subida do free cash flow. Agora, em 2020, houve uma subida do cash flow das atividades operacionais ainda maior. Ela investiu mais neste ano, dando um cash flow das atividades de investimento mais negativo, menos 3 milhões 132 mil, o que deu o free cash flow positivo aqui neste ano de 2020, 2 milhões 811 mil. Ora, e mais elevado. O free cash flow ainda foi mais elevado em 2021, em que o cash flow das atividades operacionais ainda subiu mais, investiu mais a Tesla, menos 7 milhões 868 mil, portanto, de cash flow das atividades de investimento, mas o cash flow das atividades operacionais ainda subiu mais, passou para 11 milhões 497 mil, portanto, neste período a Tesla esteve em crescimento. No período de 2018 a 2021, a Tesla teve em crescimento, e em crescimento permanente, do ponto de vista económico, ou seja, não foi de todo afetada pelo coronavírus. A Tesla aqui demonstra que não foi afetada pelo coronavírus, ao contrário da Airbus, como vimos. Portanto, no caso da Airbus, foi afetada pelo coronavírus, a Tesla aqui não. Isto é o free cash flow. Agora, o cash flow das atividades de financiamento foi positivo em todos os anos, exceto no último. Portanto, a Tesla recorreu muito a financiamento, sendo que o ano em que recorreu mais financiamento foi o ano de 2020, 9 milhões 973 mil milhares de euros. Aqui os efeitos das diferenças de câmbio foram positivos também nestes 2 anos, o que deu um cash flow do período positivo e bastante elevado, quer em 2019, quer em 2020. Agora, o cash flow do período, enquanto que no free cash flow foi em 2018 o valor negativo, na Tesla, o cash flow, o único ano em que ela teve cash flow do período negativo foi em 2021. A que é que se deveu esse elemento? Deve-se a um pormenor, é que este foi o primeiro ano, ela endividou-se de tal modo que vai começar há um ponto a partir do qual ela vai começar a ter cash flows das atividades de financiamento negativos, necessariamente. Quando começa a recorrer a menos financiamento e quando vai ter quanto mais financiamento ela recorre, mais juros vai ter de pagar, mais reembolsos vai ter. Portanto, isso é normal que a partir de determinado ponto a Tesla comece a ter um cash flow das atividades de financiamento negativo. Ora, o primeiro ano em que ela apresenta aqui, neste quadriênio sob análise, o primeiro ano em que ela apresenta aqui um cash flow das atividades de financiamento negativo é 2021. Ora, esse valor é de tal modo negativo que o free cash flow não foi suficiente para cobrir esse montante negativo. Também houve um efeito de diferenças de câmbio sobre caixa negativo, o que deu um cash flow do período negativo. Portanto, embora o cash flow das atividades operacionais seja suficiente para cobrir o cash flow das atividades de investimento e ainda gerar um excedente de 3.629 mil milhares de euros, esse montante de 3 milhões não foi suficiente para cobrir o montante negativo do cash flow das atividades de financiamento. Portanto, o que dá um cash flow do período negativo. Agora, o valor atual do free cash flow, como é que ele é calculado? Eu pego bem, no ano de 2018, ele coincide com o free cash flow de 2018, porque esse é o ano de base para o qual nós vamos estar a trabalhar. Agora, nós poderíamos somar estes cash flows todos de 2018, 2019, 2020, 2021, somar isto tudo para ver o valor gerado ao longo do quadriênio em termos globais? Não. Porquê? Porque euros de 2019 não são comparáveis com euros de 2018. Euros não, dólares de 2019
não são comparáveis com dólares de 2018. Portanto, as unidades monetárias de 2020 também não são comparáveis com 2019 e 2018. Há aqui a questão do valor temporal do dinheiro envolvida. O que significa que faz sentido, se quisermos adicionar estes cash flows todos, podemos fazê-lo, mas estamos aqui com um problema em relação ao valor temporal do dinheiro. Então, o que é que faz sentido? Faz sentido utilizar a nossa taxa de utilização. Para os free cash flows, utilizamos o cost of capital que vimos no webinar e que calculámos no webinar anterior. O cost of capital é usado para a atualização dos free cash flows. Então, free cash flow a valores, portanto, vamos atualizar para dólares de 2018. Vamos atualizar para dólares de 2018. Ora bem, então nós temos, se é dólares 2018, este é o ano de referência, então temos menos 239.626, o valor atual destes free cash flows neste ano é de menos 239.626. Ok. É o que faz. Aqui não houve atualização porque é o valor desse ano. Agora, de 2019 para 2018, nós vamos ter de dividir por 1 mais a taxa de atualização. O free cash flow desse ano a dividir por 1 mais a taxa de atualização. E o de 2000, portanto, e aí expressamos os dólares de 2019 a dólares de 2018. Então, estes 969 mil de milhares de dólares em 2019 valem a dólares de 2018 926.130,1214. Ok. Basicamente, estamos a expressar os 969 mil a dólares de 2018, considerando o nível de risco associado a estes cash flows, portanto, e que reflete e a estrutura financeira da empresa em 2018. Portanto, estamos a utilizar essa base, ou seja, considerando a taxa do cost of capital, que tem o cost of equity e ainda o KPI, ajustado de impostos e ponderadas pela estrutura financeira. Ok, foi isso que nós vimos no último webinar. E 2020 para 2018, pegamos nos free cash flows de 2020, que é de 2.811.000, dividimos por 1 mais a taxa ao quadrado, porque temos de atualizar 2 anos, 1 ano, 2 anos. E então ficamos com os cash flow, então verificamos que 2.811.000 milhares de dólares a dólares de 2018 valem 2.567.777,0342 milhares de dólares, portanto, em 2018. E, finalmente, os 3.629.000 dividimos por 1 mais o KC, 1 mais o cost of capital, elevado a 3. Portanto, o que me faz com que o free cash flow vá de 2021 a valores de 2018, não vale 3.629.000, vale 3.168.339,1603, tendo em conta o valor temporal do dinheiro, o nível de risco, todos os elementos que nós vimos que entraram no cálculo do KC. Portanto, o KPE, o rácio, a multiplicar pelo rácio da autonomia financeira, mais o custo médio de dívida, portanto, o cost of equity multiplicado pela autonomia financeira, mais o custo médio da dívida ou do passivo, portanto, ajustado de impostos, vezes a proporção do ativo que é financiada por capital alheio, ou seja, por passivo. Ok, isso são os valores atuais. Então, somando estes valores atuais todos, nós obtemos um valor atual líquido, que seria o valor gerado ao nível económico. Portanto, aqui estamos a refletir a performance económica da empresa, que nos dá 6.422.620,3158. Ok. E para os capitais próprios? Ora, para os capitais próprios é o cash flow do período, que é atualizado para 2018, mas neste caso utilizando o cost of equity, não o cost of capital, mas o cost of equity. Então, por exemplo, no ano 2018 são os 311.429. Em 2019 temos de dividir por 1 mais o cost of equity. E os 2.506.000 valem a dólares de 2018 2.197.079,9082. Tal como os 13.118.000
de cash flow do período de 2020, que foi o ano em que a empresa teve o cash flow mais elevado, porque se juntou um free cash flow positivo a um ano em que recorreu ao maior nível de financiamento, 9 milhões 973 mil milhares de dólares, portanto é um valor bem elevado, e ainda teve efeito de diferenças de câmbio sobre caixa positivos. Portanto, ora, isso deu um cash flow do período de 13 milhões 118 mil, mas isso vale a euros de 2018, 10 milhões e 82 mil 628,8170 milhares de dólares. Ok. Finalmente, o cash flow do período 2021 é menos 1 milhão 577 mil, dólares de 2018 é menos 1 milhão 183 mil 942,3027. Portanto, valores negativos aqui. Ora, somando isto tudo, obtemos o valor gerado, mas neste caso para os capitais próprios. Em ambos os casos foi positivo. O que é que significa neste caso ser positivo? É que o valor gerado ao longo deste quadriênio foi suficiente para cobrir este valor negativo de free cash flow em 2018 e ainda gerar um excedente de 6.422.620,3158. E no caso para os capitais próprios, o valor atual do cash flow do período, o vale, no fundo, para 2000, calculado para o net present value calculado para 2018. Foi como? Então, o que é que acontece aqui? Nós temos aqui valores positivos, mas tivemos um valor negativo em 2021, em termos de valor atual de menos 1.183.942,3027. Mas mesmo assim a empresa conseguiu, nos restantes anos, gerar um valor suficientemente elevado para cobrir esta saída e ainda gerar um excedente, em termos de valor atual, de 11.407.128,4225. Isto dá conta da performance da empresa, que foi positiva, portanto, gerou valor, quer em termos económicos, portanto, ao nível de free cash flow, quer para os equity holders, ao nível de valor gerado pelos capitais próprios. E aqui há uma questão central: o que é que explica estes 11 milhões, apesar deste 1 milhão negativo? Basicamente foi estes 10 milhões e 82.621,8170, ou seja, foi a performance em 2020 atualizada para 2018, que cobre completamente este valor negativo. Cobre completamente este valor negativo, estes 2 milhões. Já agora, o de 2019 também cobre este valor negativo, porque foi de 2 milhões. Portanto, só o de 2018 é que não cobria este valor negativo, porque foi 311.429. Mas, portanto, desde logo 2018 cobre e 2020 ainda mais. Portanto, estes 2 anos foram anos, os anos precisamente da pandemia, foram os 2 melhores anos neste quadriênio para a Tesla. Os 2 anos da pandemia foram os 2 melhores anos para a Tesla. Vamos ver para a Ford. Na Ford já não vou explicar, eu penso que ele não me vai permitir, pois está bloqueado. Vou ter de sair, mudar de página fora e voltar aqui a compartilhar tela. E está. E agora fazer zoom. Aqui já me está a dar. Uh, ora bem, já me permite controlar a coisa. Portanto, como se pode ver, é o cost, vai buscar o cost of equity a dividir mais a taxa elevada a 1, mais a taxa elevada a 2, portanto, é o processo de atualização. Eu não vou repetir o processo de atualização, vamos analisar somente como é que foi a performance para, a- a- o- para a Ford. Ora, a Ford, deixem-me só voltar a compartilhar para garantir que não há. Ok. Não houve problema. Está resiliente. Então, a Ford, repare-se, no comportamento da Ford é um bocadinho diferente da Tesla. Vou pôr aqui o gráfico para a Ford. O gráfico dos cash flows das atividades operacionais na Ford. Na Tesla, se reparar, o gráfico dos cash flows das atividades operacionais, vamos pôr aqui o gráfico, e olhar para a Tesla versus Ford. Ah, o meu rato não está a funcionar lá muito bem, tenho de ir à mão com as teclas. Portanto, a Tesla tem aqui uma tendência de
crescimento mais ou menos exponencial. A Ford está no nível mais ou menos de maturidade, cresceu ali, depois agora desceu, portanto, houve um comportamento de hora de subida, hora de descida, é mais estável. A Tesla estava nitidamente em crescimento. E temos aqui uma descolagem exponencial da Tesla. Portanto, isso durante este período, isso poderá refletir bastante. Agora vamos ver o que é que vai acontecer, mas poderá refletir bastante os efeitos de uma transição crescente para as energias renováveis e para transportes alternativos como é o caso da Tesla, portanto, que não recorram aos combustíveis fósseis. E isso vai atingir fortissimamente empresas que tenham ainda que vai atingir empresas que tenham que é da indústria automóvel tradicional, vão ter de fazer a conversão, qualquer uma delas, mesmo a Ford, vai ter de fazer a conversão para os carros elétricos, mas as empresas que já são tradicionalmente e têm imagem de marca e são líderes nos carros elétricos tendem a ter aqui vantagem em termos de mercado, que é o caso da Tesla. Agora vai depender também bastante do comportamento do Elon Musk e do efeito de contaminação neste momento que está a haver em relação à Tesla, decorrente da dinâmica Elon Musk-Twitter. Mas há aqui uma questão que se coloca. A dinâmica do Elon Musk no Twitter está a atingir as ações da Tesla, mas isso não significa que atinja necessariamente os cash flows da Tesla. São dimensões diferentes. Os mercados estão a reagir ao comportamento do Elon Musk em relação ao Twitter, mas também há a possibilidade qual é que é o impacto que poderá haver negativo na Tesla e nos cash flows da Tesla. É um impacto de risco de governance, ou seja, na gestão da Tesla, haver problemas para a gestão da Tesla, e daí os mercados também estarem a penalizar um pouco o Elon Musk, haver ao nível da Tesla, haver uma dispersão ao nível da governance e na gestão da Tesla que, que seja negativa, com impacto negativo para a Tesla, decorrente de um foco demasiado grande da gestão do Musk em relação ao Twitter, portanto, e esse efeito de contaminação mais ao nível de gestão de topo, que está a ser refletido aqui, de receio. Se isso vai ter impacto sobre os cash flows da Tesla ou não, ainda não sabemos. Sobre a performance da Tesla, ainda não sabemos. Mas agora, voltando aqui à Ford, aquilo que nós temos, basicamente, temos o cash flow das atividades operacionais. Ele foi crescente em 2019 e em 2020 teve o valor mais elevado. Portanto, durante a pandemia, quer a Tesla, quer a Ford, não foram atingidas. Duas empresas da indústria automóvel. Agora, no setor aeronáutico, foi fortemente atingido. Portanto, aqui vê-se a diferença em relação àquilo que vimos da Airbus. No caso da Airbus, foi fortemente atingida. Neste caso, não vemos o impacto da pandemia. Aqui não é evidente. Ora bem, então, o que é que acontece? O free cash flow foi negativo somente no primeiro ano, ou seja, em 2018, em que realmente o cash flow das atividades operacionais não foi suficiente para cobrir o cash flow das atividades de investimento, gerando aqui um free cash flow negativo. Mas ele foi positivo nos restantes anos e crescente. Isso decorre do quê? O cash flow das atividades de investimento foi negativo em 2018, em 2019 e em 2020, positivo em 2021. Eu vou ter de confirmar isto se está correto em termos de passagem, porque estou a achar estranho que ele seja positivo em 2021, mas teria de ver o relatório e contas da empresa. Mas isto foi retirado aqui da Yahoo Finance, portanto podemos historical data, não financials. Ora, mas eles não calculam o free cash flow da mesma forma, mas de qualquer modo já me dá uma ideia. Cash flow das atividades de investimento em 2000. Ah, sim, senhor. Cash flow das atividades de investimento em 2021 foi positivo. Portanto, houve desinvestimento em 2021. Foi negativo nos restantes anos, 2018 a 2021. Aquilo é do fim para o princípio, mas foi positivo em 2021. Portanto, não houve nenhum erro na transição. Positivo em 2021. E agora já me voltou a bloquear o rato. Ora bem, portanto, deixem-me sair e voltar a entrar para ver se ele me desbloqueia o rato. Ok.
Não desbloqueou o rato. Ahm, é a interferência entre o Zoom e o Microsoft Office. Portanto, nós temos então o cash flow das atividades de investimento foi negativo em todos os anos, menos 2021. Portanto, o free cash flow vai ser positivo, crescente, e o ano em que tem o valor mais elevado é o de 2021. Apesar de ter tido o cash flow das atividades operacionais ter descido um bocadinho em 2021 em relação a 2020, a transição deste valor, o cash flow das atividades de investimento foi o valor, o ano em que foi mais negativo foi de 2020, portanto foi um ano em que investiu bastante, mas em 2021 houve aqui um cash flow das atividades de investimento positivo. Ou há aqui duas hipóteses, ou investiu pouco e foi ativo financeiro que explicou este valor positivo, ou desinvestiu mesmo. Portanto, o mais provável é ter desinvestido, mas isso teria de se confirmar no relatório de contas da empresa, portanto, só em dever ao relatório de contas da Ford. Agora, o cash flow das atividades de financiamento já não é como, não tem o mesmo padrão da Tesla. Embora tenha recorrido a bastante financiamento em 2020, que deu um cash flow de atividades de financiamento positivo. Ele é negativo nos 2 primeiros anos, positivo em 2020 e volta a ser negativo e bastante negativo em 2021, de menos 23 milhões 498 mil milhares de dólares. Os efeitos das diferenças de câmbio são as tais flutuações, são mais residuais, e o cash flow do período foi negativo em 2018 e voltou a ser negativo em 2021. Portanto, foram 2 anos em que tivemos cash flow negativo. E foi bastante negativo em 2021, foi o valor negativo de 5 milhões. Foi positivo em 2020, 8 milhões, e 834 mil positivo em 2019. O que é que explicou estes valores negativos em 2018 e em 2021? Basicamente, foi o facto do free cash flow ser negativo. Portanto, o cash flow das atividades operacionais da Ford em 2018 não foi suficiente para cobrir o investimento, o valor negativo do cash flow das atividades de investimento, o que deu um free cash flow negativo. Juntou-se a um cash flow negativo das atividades de financiamento, ainda mais um efeito das diferenças de câmbio sobre caixa, também negativo, o que dá um cash flow do período negativo para este ano. Em 2021, o valor negativo teve outra origem, portanto, o free cash flow foi positivo e foi o maior do quadriênio, mas o cash flow das atividades de financiamento foi extremamente negativo e foi o mais negativo do quadriênio, 23 milhões 498 mil. O free cash flow não foi suficiente para cobrir este cash flow, este valor negativo do cash flow das atividades de financiamento, e é o que explica então o cash flow do período negativo de 5 milhões 198 mil milhares de dólares. Ora, mas vamos ver em termos de valores atuais. Portanto, temos aqui o valor atual do free cash flow, somando estes valores atuais todos, dá-nos um valor atual para a parte económica, no fundo o vale da parte económica, de 23 milhões 696 mil 376,2358. O que é que explica este valor positivo? Isto é explicado basicamente na parte económica, apesar de termos tido um valor negativo, portanto, estamos a falar do valor atual do free cash flow, portanto, estamos a trabalhar com o free cash flow agora. Portanto, somando estes valores atuais todos dos free cash flows, basicamente ele só foi negativo no primeiro ano. Nos restantes anos foi positivo e elevado, principalmente em 2021. Ora, foram estes valores a dólares de 2018, o valor gerado, somando estes valores todos, esse valor gerado é suficiente para cobrir este valor negativo de 2018 e ainda gerar um excedente de 23.696.376,2358 milhares de dólares. E para os capitais próprios? Para os capitais próprios também foi positivo, agora foi muito mais baixo comparado com o valor gerado na parte económica. O que é que explica isso? Foram aqueles 2 anos negativos, o de 2018, que teve que ver com fatores económicos, ou seja, o free cash flow ter sido negativo nesse ano, e foi o principal fator que explicou o valor, que o ano 2018, repare-se, o ano 2018, o valor atual é o valor do cash flow do período do próprio ano. Tal como o valor atual do free cash flow de 2018 é o valor atual é o valor desse próprio ano. Nos anos seguintes é que tem de ser atualizado com a taxa de atualização.
Portanto, porque aqui estamos em 2018, que é o nosso ano de base. Agora repare-se, portanto, neste ano o cash flow do período foi negativo devido a fatores económicos, que foi o free cash flow ser tão negativo. E em 2021 já vimos que o cash flow do período foi negativo e bastante negativo, mas isso se deveu basicamente ao cash flow das atividades de financiamento. Portanto, aqui o fator não foi económico, mas não foi na esfera económica, porque os free cash flows foram os maiores do período, 2021. O fator deveu-se basicamente ao valor negativo do cash flow das atividades de financiamento. Portanto, foi na esfera, no ciclo das atividades de financiamento que gerou que foi levar este valor negativo. Na parte económica, claro, não foi suficiente o valor gerado para cobrir este valor negativo em 2021. Atualizado para 2018, o valor negativo de 5 milhões a euros de 2018 é de cerca de 3 milhões negativos, 3.792.158.1177. Ora, somando estes valores todos, o que é que acontece? Temos um valor positivo final de valor atual líquido gerado para os capitais próprios, portanto, que é o cash, é resultante da atualização do cash flow do período à taxa do cost of equity, portanto, valor do cash flow, valor atual para o cash flow do período. Para o quadriênio sob análise é positivo. O quadriênio sob análise é positivo, 1.868.055.7097. Ora, porquê é que ele é positivo? Porque o valor gerado nos anos 2019 e 2020, principalmente 2020, é o ano que explica este comportamento, porque foi o valor atual mais elevado, 6 milhões, foi suficiente para cobrir aquele valor negativo portanto, 2019 e 2020, estes valores positivos foram suficientes para cobrir os valores negativos de 2018 e 2021 e ainda gerar um excedente de 1.868.055.7097. E agora coloca-se uma questão. E qual é que teve melhor performance? Tesla ou Ford? Não podemos comparar a partir do valor gerado destes valores atuais. Portanto, não podemos ir para estes dois vale, para o Net Present Value Corporate, portanto, da empresa como um todo, ou da esfera económica, para o Net Present Value Equity. Não podemos utilizar esses valores. O que é que nós temos de utilizar então? Temos de utilizar valores relativos, são empresas diferentes com dimensões diferentes. Ora bem, então o que é que nós podemos fazer? Podemos dividir, aqui vou voltar, embora esteja no Excel, vou voltar aos diapositivos, à apresentação. Compartilhamento, voltar a compartilhar. Ok. Não anda. Temos aqui os valores relativos. Como é que foi? Como é que eles foram calculados? Estamos a dividir, no caso do valor gerado pela empresa, temos aquele valor atual líquido dos free cash flows para 2018, portanto, calculando o valor total, portanto, daquele período, no fundo, o valor atual de 2018 a 2021. Essa soma total, no fundo, o valor gerado na parte económica, devemos dividir pelo quê? Pelo ativo económica, mas também inclui a componente de ativo financeiro. Vamos dividir pelo ativo inicial em 2018. Se dividirmos pelo ativo inicial de 2018 da Tesla e da Ford e multiplicarmos por 100, obtemos uma estimativa de rendibilidade ou de retorno em termos de valor atual gerado por unidade de ativo. A Tesla foi de 21,60%, enquanto que a Ford foi de 9,24%. E no caso do valor gerado para o capital próprio, a dividir pelo capital próprio inicial da Tesla e, no caso da Ford, pelo capital próprio inicial da Ford, temos a Tesla 180,68% e a Ford 5,18%. Portanto, nitidamente a Tesla teve melhor performance em termos de comparativos, em termos relativos. Portanto, expurgando o efeito de terem dimensões diferentes em termos de ativo inicial, em termos de capital próprio, portanto, calculando em termos de valores relativos, temos esta situação. Portanto, e isto termina a análise de performance histórica a valores atuais.
E com isto terminamos o webinar e depois seguir-se-ão outros webinars em torno de finanças, mas terminamos o caso da Tesla versus Ford. Portanto, este caso de avaliação que nos ocupou 3 webinars, a análise, em termos de valor atual da Tesla versus Ford. Portanto, e por hoje ficamos e até à